A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os amados irmãos. Uma boa noite. Nós agradecemos a todos, em primeiro lugar, pela paciência que os irmãos têm tido com relação à instabilidade, muitas vezes, da nossa internet. Mas agora, corrigido isso, nós podemos estar aqui juntos para adorar e louvar o nome do Senhor, nosso Deus. Vamos iniciar esse momento com uma oração, agradecendo a Deus pela oportunidade e pelo privilégio de podermos estar aqui juntos, em comunhão, e podendo cultuar ao Senhor, louvar ao Senhor e engrandecer o seu santo nome. Vamos orar juntos. Deus querido e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por todas as ricas bênçãos de misericórdia que o Senhor tem dispensado sobre a sua igreja, sobre cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua paciência para conosco. Obrigado, Senhor, porque tens sido longânimo para com o teu povo. Tu tens concedido a graça de cultuarmos conforme a tua vontade. Ó Deus, abençoa o teu povo que está reunido neste momento, mesmo em seus lares, acompanhando por meio dessa plataforma. Nós te pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, os livre do mal e os ajude, iluminando a mente de cada um, o coração, para que possamos estar assim, sendo abençoados, edificados pela tua graça, por meio da tua palavra. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor continue nos orientando em todo momento, nas leituras, no louvor, na explanação da tua palavra e em todo momento de culto em que estaremos intercedendo e rogando por aqueles que precisam das orações. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo e te oramos em nome do teu Filho. Amém. Amém. Queridos irmãos, eu convido você, logo depois agora dessa oração, a estarmos lendo a palavra de Deus no livro das Segundas Crônicas, no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, apenas a leitura do versículo 11 até o versículo 14. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, de 11 a 14. Assim como diz a palavra de Deus nesse texto. Segundo as Crônicas 7, de 11 a 14. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Que o Senhor nos abençoe na sua palavra lida essa noite, mostrando por meio das Escrituras, na qual lemos agora, a aliança do Senhor para com Salomão e, claro, a orientação para o sábio Salomão a estar diante do Senhor, se sujeitando ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor, e a ordem para o povo é que, em meio a muitas vezes toda a desobediência que há da parte da igreja, por parte do povo de Deus, ele precisa orar, ele precisa se humilhar, ele precisa buscar ao Senhor e converter-se dos maus caminhos. Aí então sim o Senhor ouvirá dos céus e perdoará os pecados do povo. Nós rogamos que o Senhor guarde a sua palavra lida no nosso coração para a glória do seu santo nome. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor também com o hino de número 10. Abra o seu novo cântico lá no hino de número 10 e vamos louvar e adorar ao nome do Senhor, porque Ele é o Criador de todas as coisas, Criador do céu e da terra. É isso o que nos diz o título desse hino de número 10, a criação e o seu Criador.
Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz cantar. Louvai-o, aleluia, o sol dourado a refugir, ouro e prata reluzir. Louvai-o, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Ó boa terra que nos dás, infinitas bênçãos canta já. Louvai-o, aleluia, frutos e flores juntos ai. Glória a Deus, Senhor e Pai. Ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também. Louvai-o, aleluia, louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai. Louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Muito bem, queridos irmãos, louvado e bendito seja o nome do Senhor, assim como diz o hino, ó louvai-o, ó louvai-o, ó louvai-o, aleluia. Louvai o Senhor em todo o tempo. Também como forma de culto, além do louvor, além da oração, nós temos a leitura da palavra de Deus nesse momento para o nosso momento de confissão e contrição. A leitura se encontra no Salmo de número 139, nos versos de 1 a 7. Eu farei a leitura e os irmãos estarão assim acompanhando com suas Bíblias a leitura da palavra do Senhor para o momento de confissão de pecados. Salmo 139, versos de 1 a 7, diz assim a palavra de Deus. Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Amém. Amém. Esse é o momento de confissão e contrição. Curve a sua fronte e vamos orar ao Senhor, rogando a Deus o perdão pelos nossos pecados. Oremos. Deus querido e Pai Todo-Poderoso, assim como diante da tua palavra nós estamos e a ouvimos, o quanto ela descreve o Deus que nos conhece, o Deus que nos cerca por todos os lados, o Deus que conhece o nosso coração, conhece o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso entrar e o nosso sair. Tu conheces, ó Deus, cada servo e serva que faz parte da tua igreja. Tu conhece as tuas criaturas, ó Deus, porque somos criação das tuas mãos. Ó Deus querido, assim, pelo teu conhecimento, pela tua onisciência, nós, diante da tua presença, confessamos as nossas falhas, os nossos erros, as nossas limitações e rogamos, acima de tudo, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos guarde com tuas mãos poderosas, que o Senhor coloque guarda na nossa boca para não falarmos coisas que não edificam ou que venham a pecarmos contra o Senhor. Que Deus nos perdoe pelos nossos maus pensamentos, as más palavras e as más obras, assim como também as omissões que temos cometido para com o fazer o bem. Tem misericórdia de nós, ó Deus, som do teu povo, vê o nosso lamento, Senhor,
Tu que conheces o nosso coração, nós te pedimos que o Senhor tenha compaixão de nós para a glória e louvor do Teu santo nome. Derrama sobre nós, ó Deus, essa noite, sobre o Teu povo que está compartilhando conosco desse momento de adoração ao Senhor, desse momento de culto ao Senhor, que venha sobre nós conforme a Tua santa e bendita vontade, sobre a Tua soberania, ó Deus, que ela venha sobre nós para trazer a paz do Teu perdão. Se propício a nós, ó Deus, nós te oramos agradecidos por essas ricas bênçãos de misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estaremos agora louvando o nome do Senhor. Louve conosco. Você conhece os cânticos, você conhece a melodia, a música que temos entoado muitas vezes, e possa fazer desse momento um momento de adoração e louvor ao Senhor nosso Deus. Assim como louvamos hoje pela manhã na igreja, quando estivemos juntos para cultuarmos o nome do Senhor, nós, diante de um mundo tão injusto, de tanta maldade, de tanta perversidade, aonde o povo de Deus tem clamado pela presença do Senhor, aonde nós temos rogado pela volta do Senhor, ora vem, Senhor Jesus, Maranata, seja dito em todo o tempo, para que o Senhor venha com o seu governo justo para sarar essa terra, para sanar todas as coisas que andam perdidas. Nós louvamos ao Senhor com esse cântico de que o Senhor Deus é nossa luz, é nossa salvação, e nós nos renderemos ao Senhor, estaremos sujeitos à sua graça e à sua misericórdia. Louvemos todos juntos. Em ti eu irei, pois eu sei que vivo estás.
pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Se o meu povo que se chama por meu nome se humilhar, me buscar e deixar o mau caminho, arrependido, então curarei suas feridas, te darei a minha vida, curarei até seu chão. Tirarei do rosto as lágrimas, enxugando-as no consolo de quem sabe perdoar. Se o meu povo que se chama por meu nome se humilhar, me buscar e deixar o mau caminho, arrependido, então curarei suas feridas, te darei da minha vida, curarei até seu chão. Tirarei do rosto as lágrimas, enxugando-as no consolo de quem sabe perdoar. Então curarei suas feridas, te darei da minha vida, curarei até seu chão. Tirarei do rosto as lágrimas, enxugando-as no consolo de quem
bem, queridos amados irmãos, louvamos ao Senhor, engrandecemos seu santo nome, oramos a Deus, agradecidos pela sua graça e pela sua misericórdia. E nesse momento eu convido a você a abrir a palavra de Deus, para assim estarmos trazendo a mensagem do Senhor essa noite, a reflexão da palavra de Deus para a nossa vida prática, no dia a dia da nossa caminhada cristã. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Lamentações, capítulo 3, apenas do versículo 21 ao versículo 26. Lamentações, capítulo 3, versículo 21 ao versículo 26. Lamentações, capítulo 3, versículo 21 a 26, diz assim a palavra do Senhor. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Amém. Que o Senhor nos abençoe grandemente na sua palavra lida essa noite. Vamos agradecer a Deus ainda em oração. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo privilégio, Senhor, pela tua graça e misericórdia de estarmos na tua santa e bendita presença. Nós rogamos a iluminação do teu Espírito ao nosso coração para a meditação na tua palavra, que o Senhor abra os nossos olhos e ouvidos para contemplarmos as maravilhas da tua lei. Nós te rogamos sob o perdão dos nossos pecados e em nome de Jesus é o que nós te oramos e agradecemos por tudo. Amém. Queridos irmãos, o livro de Lamentações nos traz uma série aqui de melodias, é também um livro poético, ou também é chamado da canção do livro das melodias ou das canções de luto. Essas foram escritas pelo profeta Jeremias aqui no contexto da invasão babilônica sobre Jerusalém. Nos versos desse livro nós podemos ver aqui e contemplar terríveis sofrimentos, e esses aqui sofridos pelo povo de Deus nas mãos dos seus inimigos. Ainda mesmo que no meio de toda a dor e de toda a turbulência, lendo esse texto e aquilo que o profeta nos escreve, Deus tinha e mostra o seu profeta em Jerusalém para registrar esses eventos e trazer honra ao seu santo nome. O profeta Jeremias foi autor do seu livro e também autor do livro de Lamentações. E esse livro de Lamentações ele foi escrito por esse profeta, mais conhecido como profeta chorão, profeta do choro, profeta das lamentações. Ele escreveu o livro logo após a queda de Jerusalém, por volta de 586 a.C. Jerusalém havia sido destruída pela Babilônia e os judeus, muitos deles haviam sido mortos, torturados e outros levados como escravo. Um estudo da vida de Jeremias nos revela aqui um retrato de tristeza, de depressão profunda. E algumas passagens que eu quero compartilhar com os irmãos rapidamente aqui nesse início, nessa introdução, nos dão aqui o pano de fundo da vida desse homem de Deus. No capítulo 1, nos versículos 5 e 6, lá do livro do profeta Jeremias, nós podemos ler que ele recebe um chamado, podemos dizer, indesejado. Não era de sua vontade ter esse ministério da pregação da palavra, já que no próprio texto, quando lemos lá, ele se acha não qualificado para essa obra e, conforme o texto, ele se sente como uma criança, como um menino que não consegue falar direito. No capítulo 1 ainda, agora lá nos versículos 9 e 10, ele recebe um chamado
para um ministério de pregar a palavra de Deus, mas essa pregação é nada além do que julgamento. Veja que dificuldade, que tristeza para um profeta, ou podemos dizer um pastor, um líder, que vai ser chamado para pregar apenas julgamento da parte de Deus. No capítulo 16 do seu livro, lá no versículo 1, mas também há um destaque para o versículo 2, ele foi recomendado não se casar, para se dedicar plenamente ao ministério que o Senhor lhe deu, e como resultado, a solidão se torna sua família. A sua frase lá no final do verso 2 diz, no começo do verso 2 diz, não tomarás mulher. Essa ordem da parte do Senhor, para que ele não tivesse naquele momento família e fosse pregador unicamente da palavra de Deus. No capítulo 9, versículo 1, também do livro do profeta Jeremias, lá nos mostra que ele era um homem de profunda tristeza e que foi um homem que chorou abertamente pelos pecados do seu povo. No capítulo 20, no versículo 9, o texto nos mostra que esse homem passa por depressão como resultado de sua mensagem ter sido ignorada por muito tempo. Não se davam ouvidos à palavra do Senhor, aquilo que o profeta pregava. E ele chegou a desejar sair do ministério que Deus lhe confiou. Dizem suas palavras, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Aqui como um ato de desistência. Sua dor é claramente compreensível quando lemos esses textos, porque em um ministério que durou cerca de aproximadamente 50 anos, não há um registro nas escrituras sequer de um convertido pelas palavras do profeta Jeremias. No capítulo 32, lá no versículo 5, na sua parte B, o texto nos mostra que ele é preso pelo rei Zedequias, porque o rei não aprovou a sua pregação. Enquanto naquele momento os babilônicos também invadiam a cidade em cumprimento às suas declarações, Jeremias está sentado na prisão, está preso, está enclausurado. É lá o que diz Jeremias capítulo 32, claramente no versículo 2. E por fim, os capítulos de 1 a 5 vão descrever, nos mostrar que mesmo depois que Jerusalém cai, com muitos mortos e capturados, o profeta não chega em nenhum momento a se vangloriar em dizer, eu bem que avisei, eu bem que disse, eu falei durante muito tempo, eu preguei a palavra. Eu trouxe o alerta da parte de Deus e ninguém me ouviu. Mas ao invés disso, junto com aqueles que restaram, ele entra em sofrimento com todos aqueles que choravam por tudo aquilo que estavam passando. Depois aqui, irmãos, de suportar em ser rejeitado, odiado, zombado, aprisionado, ignorado, e de sua amada Jerusalém, a qual ele vê sendo saqueada, profanada e destruída, depois de experimentar o horror da guerra, no qual pôde contemplar isso com muita tristeza, vendo a brutalidade dos inimigos e as dores da fome por vários momentos, Jeremias, ainda em meio a tudo isso, foi capaz de se levantar em meio aos escombros da cidade, erguer a sua voz em louvor a Deus pela infalível fidelidade do Senhor para com o seu povo e também na vida do profeta. Esse é um dos princípios que o profeta tem nos ensinado aqui na palavra de Deus acerca dos momentos difíceis que passamos, o contexto em que nós estamos, como a nossa sociedade tem se comportado em meio a tanta dificuldade, esse meio cristão, as nossas igrejas, hoje, quando falamos pela manhã da igreja perseguida, o dia que seria o dia de grande intercessão por mais de 10.000 igrejas juntas intercedendo e orando e clamando ao Senhor pela vida, especialmente esse ano dos cristãos que foram convertidos, saíram eram muçulmanos, saindo do islamismo e se tornando cristãos e sendo perseguidos por causa da palavra de Deus. Então, em meio a tantas dificuldades, esse povo ainda tem esperança no Senhor.
Nós precisamos ter esperança no Senhor. Assim como Jeremias teve esperança no Senhor em meio a tanta calamidade, em meio a tanta dificuldade que ele passou, vendo o seu povo amado passar, a grande Jerusalém, povo de Deus, passar por aquela dificuldade, mas claro, estavam passando por aquele cativeiro, por aquela dificuldade, por conta de desobediência ao Senhor, por conta de distanciamento de Deus, distanciamento da palavra de Deus, por deixar de ouvir a voz do Senhor. Então, por muitas vezes estamos passando por essas dificuldades, não só necessariamente como os cristãos convertidos lá no Oriente Médio, saindo do islamismo, se tornando ex-muçulmanos para se tornarem cristãos, mas em detrimento também à perseguição que segue-se a esse povo, segue-se também, por outro lado, a um povo que desobedece ao Senhor, no qual nós vemos aqui Jerusalém na mão dos babilônicos, sendo levado em cativeiro. Jeremias lamenta por isso. O que o livro de Lamentações de Jeremias nos ensina em suma, irmãos? O livro tem como objetivo, claro, de nos ensinar e reconhecer, assim como o povo judeu naquela época, de que a mão da justiça de Deus, mesmo através da calamidade, em meio a tormentas, ela leva o seu povo ao arrependimento. A mão de Deus mostra a sua graça, mostra a sua misericórdia em meio à disciplina, em meio às dificuldades. Não só o livro de Lamentações nos ensina essas verdades, mas os sofrimentos do profeta Jeremias também nos ensinam que num dos períodos mais difíceis da história do povo judeu, o povo tinha se afastado do Senhor e seguido caminhos desastrosos. E aí então Deus ainda compadecido desse povo, amando esse povo, porque Deus disciplina quem ama, assim como um pai disciplina um filho que ama, para que ele se corrija, para que ele se volte para ele. Deus levanta o profeta Jeremias para ser essa testemunha de tudo aquilo que ele vê em termos de calamidade e desolação, mas ele vê também de restauração por parte de Deus para com o seu povo. Devido ao seu chamado, ele sofreu muitas perseguições. Veio a falecer no Egito como exilado, segundo historiadores. Porém, a causa é desconhecida, porque muitos ainda da antiga tradição dizem que Jeremias morreu apedrejado no Egito por alguns hebreus revoltosos na cidade de Dafne. Mas a Bíblia não confirma essas informações. Mas o que o livro de Lamentações traz na sua centralidade é juízo, mas também benignidade da parte do Senhor. E esses são pontos centrais daquilo que o profeta Jeremias escreve ao seu povo. Mas como isso foi possível da parte de Jeremias, escrever tudo isso, ver o que viu e ainda louvar a Deus, louvar ao Senhor em todos os momentos? Apesar de suas provações e problemas, Jeremias conseguiu entender, irmãos, muito bem a realidade de quem é Deus, de quem é o Senhor soberano de todas as coisas. Jeremias, conforme o texto nos fala aqui, sabia que se as coisas corressem bem, ou se tudo desmoronasse, como desmoronou diante da sua frente, Deus ainda seria Deus, e que Deus seria e é eternamente fiel ao seu povo. Conforme ele escreve no capítulo 3, lá no versículo 21, quando ele diz a seguinte expressão: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E essa esperança que ele quer trazer à memória é justamente a misericórdia, a bondade e a graça de Deus. Jeremias aqui ainda é capaz de encontrar esperança em uma situação completamente desesperadora, como vemos no texto, porque ele acreditava na fidelidade do seu grande Deus para com ele, para com seu povo, e acima de tudo, Deus não pode negar-se a si mesmo. Como Jeremias, irmãos, todos nós passamos por momentos em que a vida parece desmoronar. Parece que podemos estar contemplando toda aquela situação de cativeiro na nossa vida. Quando esse período chega, nós precisamos nos apegar na certeza graciosa de que Deus é fiel, de que Deus é bom, de que Deus é gracioso,
de que Ele é misericordioso para conosco. E a Bíblia nos dá evidências claras aqui da fidelidade imutável do Senhor para com a sua igreja, onde nós vemos a palavra aí fidelidade, e essa palavra no versículo 23, quando ela aparece lá, tem o seu significado de firmeza. O Senhor é firme. Quando Ele se mostra fiel, Ele se mostra firme. Ele não altera, Ele não muda. Ele não diz uma coisa e depois diz outra. Mas nada pode frustrar os planos do Senhor e a sua soberana vontade. Essa palavra aqui, ela descreve Deus como alguém único na nossa vida, em quem realmente podemos confiar. Em quem, de fato, a igreja pode e deve confiar. O texto que lemos nos apontam aqui 3 palavras preciosas que nos ensinam por que Jeremias foi capaz de proclamar as glórias do Deus fiel e o que essas palavras nos ensinam sobre a grande e infalível fidelidade de Deus na vida do cristão. Por isso, diante dessas palavras preciosas que veremos aqui no texto, hoje nós trataremos do tema fidelidade de Deus, a fidelidade do Senhor. Em primeiro lugar, no versículo 22, lá no seu início, aparece a palavra misericórdia. Em algumas traduções aparece essa palavra misericórdia, e a palavra misericórdia descreve a fidelidade de Deus, a firmeza de Deus. Misericórdia é traduzida como bondade. Deus é bom e a Bíblia está cheia de passagens dizendo e mostrando claramente que o Senhor é bom e porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para todos sempre. A palavra bondade, ela é usada mais de 30 vezes no Antigo Testamento com relação à misericórdia de Deus. E ela transmite a nós a ideia de amor, de graça, de fidelidade ou firmeza e, claro, da própria bondade. Ela é equivalente no Novo Testamento ao amor da graça de Deus, que é dispensada a mim e a você. Vamos observar alguns aspectos sobre a incrível graça de Deus aqui no texto do profeta Jeremias que lemos essa noite. Jeremias lembra que foi a pura misericórdia ou graça de Deus que tirou Israel da escravidão, assim como levou Israel à escravidão por causa da sua desobediência, porque eles precisavam de disciplina e precisavam rever os seus conceitos, os seus erros, os seus pecados para se voltar ao Senhor. Essa mesma misericórdia que os leva para lá é a mesma misericórdia que os tira de lá, que os tira das mãos dos babilônicos, que tira das mãos do Egito. Foi também a graça que os manteve como povo redimido, apesar das suas falhas. É essa mesma graça que nos mantém redimidos diante do Senhor, apesar das nossas limitações, apesar das nossas falhas. A sua misericórdia, a misericórdia do Senhor, a sua graça, ela nos salva. Somente por ela nós fomos alcançados em nossa condição perdida e condenada, conforme o apóstolo Paulo escreve lá em Efésios capítulo 2, nos versículos de 1 a 4. Ele lá relata a nossa condição de pecaminosidade, de perdição, mas a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor, aquilo que nós queremos lembrar, que nos traz esperança, foi o que nos trouxe a salvação eterna. Isso prova que não chegaríamos a Deus, em momento nenhum poderíamos nos achegar a Deus. Por isso Deus veio até nós. Pela nossa incapacidade, pela nossa limitação, Ele vem até nós. Pela limitação e incapacidade do seu povo, Ele foi até o seu povo para tirar da mão dos egípcios e assim também da mão dos babilônicos, da mão dos assírios e em tantas outras situações que Deus livrou o seu povo. Deus veio até nós e veio na pessoa do Senhor Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, segundo o apóstolo Paulo escrevendo também aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 8, ele nos traz esse relato. Ele veio na pessoa também do Espírito Santo para nos atrair a Ele, para que fôssemos salvos. É o que o apóstolo João, no capítulo 16, de 7 a 11, diz, também no capítulo 6, versículo 44. A sua misericórdia, irmãos, nos protege, nos guarda, nos faz perseverar até o fim.
Ela não apenas nos atraiu quando estávamos perdidos no pecado, mas nos mantém, continua nos fazendo perseverar em nossa condição de salvação. Porque assim como Jonas 2,9 diz, a salvação pertence ao Senhor, ela vem do Senhor. Somos inclinados à falha, e principalmente à falha espiritual. Se nossa salvação com isso dependesse de sermos fiéis ao Senhor, com certeza nenhum de nós seria salvo. Assim como aquele povo, se dependesse apenas deles, de serem salvos, de serem redimidos dos seus erros e pecados, eles não teriam conseguido por sua própria força, eles dependiam de Deus. E apesar do lamento de Jeremias para com o povo e a situação e desolação daquela Jerusalém, o profeta Jeremias sabe que não é pela sua força ou a força da sua pregação, do seu intelecto, conhecimento ou a maneira de falar para com o povo, mas sim ele sabe que é por causa de Deus. Por isso, mais uma vez, ele quer trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. A salvação, ela é misericórdia do Senhor e não nossa misericórdia. Somos salvos por sua graça e mantidos também por ela, conforme o apóstolo Pedro nos diz lá na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 5. Também o Salmo 37, lá nos versos 23 e 24, vai asseverar essa condição da graça do Senhor, da nossa manutenção na graça do Senhor, conforme a sua vontade. Assim também como no Evangelho do apóstolo João, capítulo 4, nos versículos de 13 a 14. Por tudo isso, nós precisamos e devemos agradecer a Deus pela sua misericórdia infalível e imutável e, acima de tudo, fiel. Por isso, a sua misericórdia descreve sua graça. É o primeiro ponto do profeta Jeremias com relação à fidelidade do Senhor. Em segundo lugar, nos versículos 22 e 23, a palavra agora nos traz renovo. A palavra agora é renovo. Esse renovo é fruto também das misericórdias que descrevem a fidelidade de Deus. Essa misericórdia, ou podemos chamar de compaixão, pode se traduzir literalmente como útero, uma ação que significa algo movido do coração, de dentro. Quando se fala em útero, se pensa em algo dentro, muito profundo, muito bem revestido. Então essa ação de compaixão e de misericórdia e bondade de Deus é uma ação que é movida do seu coração para o nosso coração. Um mover do coração para com amor ao outro. Ou seja, assim como João em 3,16, no seu texto do Evangelho nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor vem de dentro, como de um útero, vem de dentro, profundo, da parte mais profunda do coração. Queridos irmãos, essa palavra aqui, ela nos traz uma figura da graça de Deus que se move ativamente na vida do crente, por parte do seu amor, por parte da sua compaixão, por parte da sua misericórdia. Veja, ao passarmos por nossas tempestades e vales, não fazemos sozinho, o Senhor está conosco. A sua bondade e misericórdia, assim como o salmista Davi diz lá no Salmo 23, o seguirão por muito tempo, por toda a sua vida. Essa bondade e misericórdia do Senhor não nos deixa estar sozinhos no vale. Não abandonou Jeremias frente àquela desolação de Jerusalém diante dos babilônicos. Não deixou que ele perdesse a esperança, trouxe alento ao seu coração. O Emanuel, Deus conosco, observa de perto todo o nosso caminhar e sua graça nos dá tudo o que precisamos para a nossa jornada. Ela não nos abandona. E esse renovo da sua fidelidade, ele está presente a cada manhã. A misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã, ela se torna firme a cada manhã e são presentes de Deus para a nossa fé, para a nossa vida, para a vida da igreja, para mim e para você. E claro, ele não nos prometeu um caminho fácil, mas prometeu a sua presença e que a sua graça seria suficiente para suprir todas as nossas necessidades, conforme o apóstolo Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12,
no versículo 9. Ele diz: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então Paulo clama ao Senhor, Paulo pede para que o espinho seja retirado da sua carne, para que aquele momento de desolação e tormenta e lamentação pudesse sair da sua vida. Mas o Senhor, com sua bondade, com sua graça e misericórdia, diz: a minha graça te basta, Paulo. Ela é suficiente para suprir todas as tuas necessidades, para suprir toda a tua dor, para enxugar todas as lágrimas dos teus olhos. E assim o é para comigo e para com você, para com a igreja de Cristo aqui na terra. A graça é geralmente definida como o amor imerecido, ou o favor de Deus para com os pecadores, sem que eles o merecessem. Essa palavra aqui, ela carrega essa ideia, mas ainda podemos ir mais profundo com relação a ela, onde podemos fazê-la passar a significar muito mais do que isso. Não que não seja importante, a graça é o favor imerecido da parte de Deus, mas podemos pensar a chegarmos a descansar nesse poder. Além de saber que é um favor imerecido, nós podemos descansar nesse favor, descansar nessa graça, descansar nessa misericórdia, descansar nesse poder de Deus em nós, para enfrentarmos as dificuldades e suportar com graça os tempos de sofrimento, assim como suportou o profeta Jeremias. Apesar de toda a sua lamentação, ele estava trazendo à memória aquilo que lhe dava esperança. Você e eu nunca enfrentaremos uma situação sendo um crente em Cristo sem que Deus não nos dê da sua graça para nos ajudar a passarmos pelos momentos de lamentações. Veja a graça dada ao profeta Isaías, como ele descreve aqui no capítulo 43, nos versículos 1 e 2, quando ele diz: eis aqui o meu servo, a quem sustento, ou a quem sustenho em algumas traduções, o meu leito em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios, não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, diz o Senhor. Temos o dom da sua presença, como diz o autor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5, e o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, 20. Temos a graça da sua presença, assim como disse o Senhor Jesus Cristo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esses textos, juntamente com outros aqui que podemos encontrar, revelam uma grande verdade de que Deus está sempre presente com seus filhos, assim como em meio à desolação de Jerusalém, Deus estava presente com eles, em meio às lamentações do profeta Jeremias, mas Deus estava presente com ele. E mesmo quando ele não pode ser visto, ele está lá, ele está aí, ele está aqui, ele está sempre presente. Deus é onisciente, é onipotente e onipresente. A sua presença conosco em todo o tempo. Ele não só nos dá a graça da sua presença, assim como também ele não muda. Deus é o mesmo hoje, como sempre foi, e o mesmo que sempre será. Ele foi fiel no começo e ele será fiel no amanhã. Ele foi firme sobre a vida dos personagens da Bíblia, sobre profetas e apóstolos que depositavam sua fé nele, assim como o profeta Jeremias. Deus é um Deus firme e confiável, por isso ele é renovo, e esse renovo é o fruto aqui no ponto 2 das misericórdias que descreve a fidelidade de Deus. Nós precisamos confiar, nós precisamos, assim como o profeta Jeremias, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Em terceiro e último lugar, irmãos, como terceira palavra ali dos versículos 25 e 26, a palavra bom, ela descreve também aqui a fidelidade de Deus. Deus é bom, o Senhor é bom, ele é bondoso. A palavra bom tem a ideia de algo agradável, alguém que é extremamente, profundamente agradável, é uma boa pessoa. E aqui no caso se refere ao caráter de Deus.
E essa palavra nos lembra que Deus está sempre envolvido naquilo que é melhor para a vida dos seus filhos. Assim como aquilo que foi melhor para a vida do povo de Jerusalém, quando contra o Senhor tiveram que ser disciplinados e levados em cativeiro para que se voltassem novamente com toda sinceridade e com todo amor ao Senhor. O versículo 24 e 25 nos mostram que ele é um sustentador do seu povo, é o nosso sustentador, é a nossa coluna, é a pedra angular, é a rocha onde precisamos estar plantados nela. Deus nunca falhará com aqueles que depositam sua confiança nele. É o que expressa lá o profeta Isaías, capítulo 49, versículo 23, e também o apóstolo Paulo lá em Romanos, capítulo 10, versículo 11. Nem uma única palavra de nenhuma de suas preciosas promessas, irmãos, jamais deixará de ser cumprida por ele para com seu povo. Assim como ele colocou o povo no Egito, ele tirou. Assim como muitas vezes passamos por provações e dificuldades, passamos por lamentações, assim como Jeremias pôde contemplar a desolação do seu povo. O Senhor, ele nos restaura, ele nos traz a vida novamente e nos fortalece. Assim como diz o versículo 26, aí do livro de Lamentações, ele é também o Salvador das nossas vidas. E nesse contexto, Jeremias aqui está dizendo: os que esperam no Senhor o verão estar nos momentos dos seus problemas e provações. Assim como eu pude contemplar a sua presença quando eu estava pregando juízo sobre o povo e vendo esse povo sendo levado em cativeiro. Assim como de mudar toda a situação para trazê-los para junto dele, como ele o fez depois e como ele tem feito conosco. Isso tudo em seu tempo, no tempo determinado pelo Senhor. Nesse tempo ele os livrou e também nos livra de todos os nossos vales. Precisamos lembrar hoje que Deus é capaz de libertar tanto o crente quanto o pecador. Irmãos, quero lembrá-los de que Deus sabe da nossa situação. Nós lemos aqui texto durante o início da liturgia, onde Deus nos conhece, Ele sabe do nosso levantar, do nosso deitar, do nosso entrar e do nosso sair. Ele esquadrinha o nosso coração, Ele nos conhece de um todo. Ele conhece os nossos pensamentos, Ele sabe das nossas palavras antes mesmo que elas saiam da nossa boca. Deus sabe da nossa situação, assim como sabia da situação de Jerusalém, assim como contemplava o coração choroso do profeta Jeremias. Deus conhece o nosso coração. Ele contemplava o profeta em seu sofrimento. Ele sabe também pelo que passamos. Em Jó 23:10, o texto lá nos mostra o quanto Deus estava junto com Jó e o quanto ele, assim como o conhecia, ele também nos conhece. Quando Jó diz: mas ele sabe o meu caminho. Ele conhece o meu caminho. Ele não é pego de surpresa. Nenhuma atividade chega a Deus sem que ele a conheça. Ele não nos abandona, mas ele fielmente irá nos manter e nos conceder bondade em seu tempo. Assim como expressa o Salmo 34, lá do verso 15 até o verso 22. O Senhor é bom e ao seu tempo ele concede a sua bondade para com o seu povo. Eu quero concluir essa mensagem, irmãos, dizendo para você, lembrando a você, assim como o profeta Jeremias nos lembra, ele querendo trazer à memória aquilo que lhe dá esperança, o Deus da misericórdia, o Deus da bondade, o Deus que é fiel. A sua fidelidade é para todos sempre. O profeta Jeremias nos lembra que grande é a fé que pode permanecer entre os destroços da vida e poder, assim como ele, declarar os louvores a Deus como ele declarou. Jeremias era esse tipo de crente, assim como ele nos ensina na sua palavra, que devemos ser da mesma maneira. Queridos irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos faça trazer à memória aquilo que nos dá esperança, mesmo em meio a tanta desolação, mesmo em meio a cativeiro, quando esse cativeiro foi por desobediência ou quando é por provação.
Vamos nos lembrar, assim como o profeta Jeremias, mesmo em meio a choro e lamento, de que o Senhor é bom, de que a sua misericórdia dura para todos sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e conceda graça e misericórdia também ao seu povo. Durante a oração final e logo depois a bênção apostólica, eu quero incluir aqui, nos lembrando dos cristãos ex-muçulmanos, no qual o domingo da igreja perseguida é trazido à memória hoje para que muitos cristãos em todo o país e fora dele possam estar intercedendo e clamando pela igreja perseguida no Oriente Médio. O dia seria 7 de junho, que geralmente a missão Portas Abertas faz esse dia de oração e de intercessão, mas devido à pandemia foi transferido para o dia de hoje, dia 13 de setembro. E nós queremos nas nossas orações incluir isso, e eu convido a você agora a estar orando conosco, fazendo essa oração final e ao mesmo tempo intercedendo por esses irmãos, em nome de Jesus. Ore conosco. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo até aqui, pela tua graça e misericórdia, pelo teu amor, pela tua compaixão para conosco, pela tua bondade, ó Deus, pela tua paciência para com o teu povo. Obrigado, Senhor, pela Igreja Presbiteriana Anjá de São Paulo, por todos os irmãos e irmãs que fazem parte daquela igreja, sejam eles de criança aos adultos. Ó Pai, ser propício ao teu povo, ser propício a nós, ao nosso coração. Nós intercedemos nesse momento pelos cristãos ex-muçulmanos, irmãos e irmãs que estão sendo perseguidos nos seus países, que estão sendo maltratados, ó Deus. Nós te rogamos que o Senhor os fortaleça, que dê coragem a cada um deles, para que eles possam passar por esse momento de tribulação, esse momento de lamentação e tristeza, com a fé multiplicada em seus corações no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, abençoa essa tua igreja perseguida em todos os outros países em que não se pode pregar o evangelho da paz, o evangelho do Senhor Jesus. Ser propício à tua igreja, ser propício a nós, a igreja brasileira, para que ela se conscientize, se sensibilize de estar orando, intercedendo e também contribuindo para com essa igreja perseguida. Abençoa o teu povo, nos dá uma semana de paz, de graça e de misericórdia na tua presença. Pelo santo nome de Jesus, nós te oramos e agradecemos por tudo. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso eterno e soberano Pai, com a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, que repouse sobre todos vós, sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus e sobre a igreja perseguida, espalhada sobre a terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus vos abençoe e vos dê uma semana de paz e de graça, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.